O inafundável Titanic não afundou pacificamente, o que dificultou ainda mais a descoberta de seu local de repouso final. O mundialmente famoso RMS Titanic afundou em 1912, mas só foi descoberto em 1985, em uma missão secreta. Embora as pessoas do início dos anos 1900 tivessem a localização aproximada de onde o Titanic havia afundado, não tinham a tecnologia certa para encontrá-lo. Ao afundar, o navio enviou vários sinais CQD, venha rápido, socorro, para um navio próximo chamado Carpathia. Venha imediatamente, atingimos um pássaro, é um CQD velho. Foram algumas das últimas palavras transmitidas do rádio Marconi a bordo. Essas mensagens em código Morse também tornaram possíveis as primeiras missões de pesquisa aos destroços. O RMS Carpathia encontrou os botes salva-vidas cheios de sobreviventes do Titanic, mas o mundo também queria desesperadamente ver o que havia acontecido com o famoso transatlântico. O pedido de socorro foi feito 2 horas antes do navio afundar totalmente. Pouco mais de meia hora após o último bote salva-vidas deixar o navio, a proa estava completamente submersa. A popa estava altíssima e o meio do navio estava sendo rasgado. A proa atingiu o fundo do oceano com força suficiente para deixar marcas que ainda estão lá hoje. Não afundou suavemente nas ondas, como o filme de James Cameron nos fez acreditar. É por isso que os pesquisadores continuavam encontrando potes, panelas e sapatos espalhados pelo fundo do oceano. As famílias das pessoas mais ricas a bordo, como os Astors e os Guggenheim, queriam financiar uma missão para trazer o Titanic de volta à superfície, mas enfrentaram a total falta de tecnologia para fazer algo tão simples como localizar o navio. Avançando para 1953, ocorreu a primeira tentativa séria de encontrar os destroços do Titanic. Um homem chamado Risden Beasley tentou usar um dispositivo explosivo para localizar o navio. Parece estranho, mas há ciência por trás disso. Quando a dinamite explode, as ondas da detonação atingem o fundo do oceano, e com a ajuda de sonares, os cientistas seriam capazes de localizar se havia algo sólido no fundo do oceano. Mas Beasley não teve sorte. Outros 20 anos se passariam antes que o oceanógrafo Robert Ballard fizesse sua tentativa de localizar o Titanic. Ballard teve um pouco mais de sorte do que Beasley. Nos anos anteriores, a tecnologia subaquática havia recebido mais financiamento e, portanto, funcionava muito melhor. Ele tentou pela primeira vez em 1977. Ballard fez parceria com o Instituto Oceanográfico Woods Hole, em uma missão para mapear o fundo do oceano. Enquanto o Instituto o contratava para testar sua nova tecnologia de mapeamento, a intenção de Ballard era ir um pouco mais longe e encontrar os destroços do Titanic. No meio desse novo navio tecnológico, havia um buraco que permitia que um longo cano fosse estendido na água, logo acima do fundo do oceano. Preso na extremidade deste tubo, Ballard instalou um pod com sonares e câmeras. Eles pensaram que estavam prestes a encontrar algo grande e, portanto, levaram o navio para o mar para fazer alguns testes. Foi durante um teste que a adversidade os atingiu. O tubo de perfuração quebrou, enviando todo o material caro para o fundo do oceano, como o Titanic. Após a falha de Ballard, outro personagem importante entrou nessa história: Jack Grimm, um excêntrico magnata do petróleo. Grimm havia se tornado famoso por tentar encontrar coisas como a Arca de Noé, o monstro do Lago Ness e o Pé Grande. Ele também tentou provar a teoria da Terra Oca, que diz que o interior da Terra é totalmente oco e abriga cidades e nações subterrâneas. Sua busca consistia em tentar encontrar um grande buraco no Polo Norte e, assim, se aventurar dentro da Terra Oca. Após suas tentativas fracassarem, ele fixou seus olhos no transatlântico que havia afundado, o RMS Titanic. Grimm tinha o dinheiro, mas não o conhecimento. Então, como bilionário, fez uma grande doação à Universidade de Colômbia
e pediu em troca para usar alguns de seus equipamentos. Ele contratou uma equipe de cientistas altamente qualificados para ajudar a operar a maquinaria. É aí que fica um pouco estranho. Jack Grimm acreditava em folclore e formas não convencionais de fazer as coisas, então trouxe um macaco a bordo, para surpresa da equipe de pesquisa. Acreditava-se que esse macaco, chamado Titan, apontava para um mapa e localizava coisas perdidas, neste caso, o Titanic. Os cientistas ficaram loucos quando o macaco apareceu e disseram a Grimm que era eles ou o macaco. Esta expedição partiu da Flórida sem Titan. Eles seguiram para uma localização exata do último sinal de socorro do Titanic. Chegaram, examinaram cada centímetro do fundo do oceano, mas não encontraram nada. Isso os fez criar uma nova teoria importante. O capitão do Titanic pode ter dado as coordenadas erradas da localização do navio. Não é difícil de acreditar, já que os botes salva-vidas foram encontrados longe das coordenadas do sinal de socorro do Titanic. O que pode ter acontecido é que o capitão do navio se esqueceu de levar em consideração a mudança de fuso horário durante sua viagem, o que é compreensível para alguém sob tanto estresse. A primeira expedição de Grimm durou 3 semanas, mas infelizmente não encontraram absolutamente nada. Eles tentaram um método de busca particularmente bom, conhecido como cortar a grama, onde eles imitam tais movimentos para mapear cada centímetro de uma área maior, ao redor das coordenadas de socorro do Titanic. As razões para a falha foram importantes, defeitos no equipamento e clima terrível. Foi quando aquele pesquisador do Titanic perdido voltou à cena, Robert Ballard. Ele não tinha os milhões de Jack Grimm, mas tinha uma coisa a seu favor. O geólogo marinho estava trabalhando em estreita colaboração com a Marinha dos Zimmuaf para localizar 2 submarinos nucleares que haviam afundado na década de 1960. O próprio Ballard diz que vivia 2 vidas, uma como pesquisador e outra como oficial de inteligência da Marinha. O acordo era simples. Ele teria sinal verde para procurar o Titanic depois de encontrar os 2 submarinos desaparecidos. Para encontrar o Thrasher e o Scorpion, ele usou um veículo subaquático não tripulado chamado Argo. O Argo era como um pequeno trenó de neve, preso a um navio maior que navegava acima da água. O Argo estava conectado ao navio por um longo cabo e era pilotado por uma equipe a bordo. O trenó tinha sonares e câmeras que forneciam imagens em tempo real do fundo do oceano. Portanto, foi um avanço real em relação a outras tentativas. Depois de pensar muito, ele teve um momento de eureka. Ele supôs que a força do naufrágio deveria ter deixado um rastro de destroços que levasse de volta ao navio. Ao procurar o Titanic, a maioria das pessoas tentava encontrar o navio em si. Mas até então, era como procurar uma agulha no palheiro. É por isso que a lógica de Ballard era tão brilhante. Ele precisava inverter a ordem. Ele tinha outro obstáculo em suas mãos: o tempo. Ele só poderia procurar o navio depois de encontrar os submarinos perdidos. E quando isso aconteceu, ele tinha 12 dias restantes. Ele se juntou a outro cientista e aplicaram o método de cortar a grama para mapear o leito oceânico. Outra informação importante que a maioria dos pesquisadores deixou de lado foi que havia uma corrente marítima se movendo para o sul no dia do desastre. Isso significava que o campo de destroços deveria estar ao sul das coordenadas do sinal de socorro. Para economizar tempo e recursos, ele faria um reconhecimento rápido do fundo do oceano, espaçando as linhas em mais de 5 quilômetros para procurar campos de destroços. Ele também confiava mais nos visuais da câmera do que nos sinais do sonar. Sua equipe se revezava pilotando o Argo e assistindo ao vídeo. Dias se passaram sem que nada além do fundo do oceano vazio aparecesse, até que as rochas que eles estavam acostumados a ver começaram a aparecer destroços feitos pelo homem. De repente, lá estava a caldeira do Titanic. Ballard estava certo. O campo de destroços os levaria de volta ao navio.
Após 73 anos de busca, eles finalmente encontraram o Titanic. E assim, encerramos mais um vídeo cheio de história, aventura e mistério. Vimos que a busca pelo Titanic foi uma verdadeira saga, repleta de desafios e emoções. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas explorações.